Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Bem, gente, como eu tinha falado na aula passada, né, hoje a gente vai continuar o nosso treinozinho de ouvido, certo? Novamente, né, relembrando vocês, existem palavras em que as vogais elas se encontram, né, elas ficam juntas. Outras palavras em que elas se encontram, mas elas não ficam juntas, certo? Por isso é importante que a gente possa treinar os nossos ouvidos para que a gente possa identificar essa diferença, né? Já que existem palavras onde a gente tem vogais que se encontram e ficam juntas e outras em que elas se encontram e não ficam juntas, é importante que a gente possa treinar para a gente saber identificar onde é que essas vogais ficam juntas e onde é que essas vogais não vão ficar juntas, certo? Que a gente possa ir sabendo bem, né, como é que funciona essa separação de sílabas. Eu trouxe aqui para vocês algumas palavras já com sílabas separadas, e aí a gente vai fazer a leitura delas, né, e explicando por que essas sílabas, né, por que essas vogais elas estão sendo separadas, né, de acordo com o modo como a gente escuta e como a gente fala essas palavras, certo? Então vamos lá, olha, alguns exemplos que eu trouxe aqui. Saúde, a gente fala saúde, né? Já no modo como a gente fala, a gente já percebe que elas ficam bem, de uma certa forma, elas ficam bem destacadas, né? De uma certa forma, né? E, por exemplo, se eu falasse saúde, né? Se a gente falasse saúde, então pode ter certeza que essas duas vogaizinhas aqui, ó, elas não iriam se separar, né? Se essa palavra ela fosse falada saúde, a gente separaria, ela teria duas sílabas. Então a gente, quando fosse separar, deixaria o A e o U juntos e separaria apenas aqui, ó. Como a gente fala saúde, saúde, na pronúncia da palavra, a gente já está separando, né? Então aí fica nítido que a gente vai separar o A do U, certo? Então essas duas vogaizinhas, elas se encontram na palavra, mas elas não ficam juntas, certo? Elas não permanecem juntas. O mesmo caso da palavra lua. A gente não fala luar, a gente não fala luar, certo? A gente fala lua, né? Lua. Essa pausazinha, esse pulinho que a gente dá, né, essa pausazinha, ela está indicando que existe uma diferença de vogais, ou de sílabas, né, que existe mais de uma sílaba. Se eu falasse luá, luá, né, aí a gente veria que só tem uma sílaba, não tem esse saltinho, esse pulinho quando a gente fala. Mas quando a gente fala, né, lua, lua, tá vendo? A gente percebe que existe uma separação, né? Na fala, a gente já separa, ó. Lua, tá vendo? São vogais que se encontram na palavra. Elas ficam uma do lado da outra, mas elas não permanecem juntas, certo? Elas fazem parte, cada uma está numa sílaba diferente. É a mesma coisa do nome da nossa escola. Olha isso, ó. Construir. Olha aqui as sílabas se separando. A gente não fala construir. Construir. A gente fala construir. Construir. Tá vendo o saltinho? Construir, né? A gente, na pronúncia da palavra, já percebe que essas vogais elas não permanecem juntas. Elas fazem parte desse grupinho, desse segundo grupinho aqui que eu falei, ó, em que elas se encontram e não ficam juntas. É a mesma coisa para a palavra suado. Suado. Eu falo suado, eu não falo suado. Suado. Eu falo suado. Suado. As sílabas elas ficam sempre bem destacadas. Claro que é importante lembrar, né, que toda palavra só vai ter uma sílaba forte, certo? Ela só vai ter uma sílaba forte. Por mais que a gente pronuncie todas as sílabas de uma forma nítida, apenas uma delas vai ser tônica, certo? As outras sílabas, essa sílaba tônica é aquela que demora mais quando a gente vai falar a palavra. As outras sílabas a gente sempre fala elas um pouco mais rápido, certo? E essa sílaba tônica é a que se destaca, né? Então, suado, suado, né? Olha, ruim, ruim. Eu não falo ruim. Aqui no Ceará a gente tem um modo de falar bem assim, é da nossa pronúncia, né? Ruim, ruim, a gente fala assim. Mas isso não é só uma questão de sotaque, né? Só uma questão de sotaque. Não vai mudar o modo como essa palavra é formada. A gente sabe que o modo, né, dessa palavra é ruim, certo?
Por mais que a gente fale rápido devido ao nosso sotaque, né? A gente sabe que essa palavra é ruim, é uma palavra que tem 2 sílabas, certo? E essas 2 vogais aqui, elas se encontram aqui, elas vão ficar separadas. Né? A mesma coisa acontece com a palavra enjoo, enjoo, certo? Enjoo. Os 2 ozinhos, né? Quando a gente vai separar as sílabas, eles ficam separadas. Ó. Enjoo. Acontece isso também com joelho. Eu não falo joelho, né? Joelho. Eu falo joelho, joelho, certo? Olha, mesma coisa acontece na palavra secretaria. Secretaria é diferente da palavra secretária, certo? Na palavra secretaria dá para perceber que a sílaba mais forte, a sílaba tônica, é uri. Secretaria, certo? Secretaria, né, é a sala onde a secretária trabalha, certo? É a sala onde são feitos os trabalhos secretários, os trabalhos de secretaria dessa área aí, certo? A palavra secretária já é diferente, ela tem um acentozinho aqui no A, e a sílaba mais forte é o tá, certo? Secretária. No caso da palavra secretária, o I e o A não vão se separar, certo? Secretária. Tá vendo a diferença? É diferente de secretaria. Secretaria. Secretária. Tá vendo? São palavras diferentes, né? E o que marca essa diferença é o acento agudo aqui no A, do tá, certo? Isso vai marcar a diferença entre essas 2 palavras. Então, devido a essa diferença, o número de sílabas fica diferente e a separação das sílabas também fica diferente. Vocês estão vendo como é importante a gente se atentar para o modo como a gente pronuncia as palavras? Só esse exemplo aqui de secretaria e secretária, ó, já é uma explicação forte, um motivo forte para que vocês entendam o quanto é importante a gente treinar os nossos ouvidinhos para a escuta das palavras e para perceber a diferença que existe entre elas, né? Vamos lá, outra palavrinha onde a gente percebe que as vogais se encontram, mas não ficam juntas, é psicologia. Olha isso, psicologia. Existe psicologia e psicóloga. Psicóloga. Na palavra psicóloga, a gente não tem 2 vogaizinhas aqui se encontrando, não, certo? A gente só tem a diferença de número de sílabas e de sílaba tônica, certo? Olha, na palavra baú, baú. Olha isso, olha, as sílabas, pela pronúncia, a gente não fala bau, não fala bau, né? A gente fala baú, 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 certo? A gente sempre precisa se atentar, né, para o modo como a gente pronuncia as palavras. Carioca, carioca, bainha, bainha, certo? Não é banha, né? Banha não tem a letrinha I aqui, certo? A banha, a palavra banha, não tem essa letrinha I. É só o ba e o nha. É diferente de bainha. Bainha é aquele objeto onde se guardavam as espadas na cintura, os cavaleiros e os guerreiros, né? Olha, existem também palavras onde as vogais se encontram e não se separam, certo? Olha, é o caso da palavra quase. Olha como é que a gente pronuncia. A gente não fala quase, a gente fala quase, quase. É o mesmo caso da palavra quando. A gente não fala quando, quando. A gente fala quando. É a mesma coisa que acontece com goela, goela. Aqui no Ceará a gente tem o costume de falar goela, goela, como se separasse assim, as sílabas, mas o certo é goela, goela, certo? Olha, frequente, frequente, a gente não fala frequente, até porque sempre que a gente tiver uma palavra onde existe o uso do QU ou do GU, né? A vogal que vem depois, ela sempre vai ficar junto, ela nunca vai se separar, a não ser no caso de agudo, certo? Segundo, né? Agudo. No caso de agudo, né? Onde o som do U realmente
É importante, né? É um som tônico, onde está tendo um som tônico de vogal e não de semivogal. Aí sim vai ficar só o GU. Mas no caso do QU, né? A gente nunca tem uma palavra no português onde o QU seja usado como se fosse uma sílaba separada, uma sílaba única, né? A gente pode até encontrar o GU, mas o QU a gente não encontra, certo? Então, é importante, né, falar para vocês também que nessas palavras onde a gente tem duas vogaizinhas que se encontram, existem sempre uma vogal e uma semivogal. Professora, o que é esse negócio de semivogal? Semivogal, gente, é uma vogal, né, que aparece numa palavra e essa vogal ela não está tendo som forte, certo? Na palavra, né, aqui vai ser considerada como vogal, é aquela vogal que está tendo o som mais forte, certo? E as que vão ser consideradas como semivogais são aquelas onde onde o sonzinho não está sendo tão forte, né? Olha aqui, ó. No caso dessa palavra aqui, sagui, certo? Sagui, sagui. Qual das duas está tendo o som mais forte? Qual dessas duas vogais aqui está saindo mais demoradinha? Olha, pronunciando novamente a palavra sagui. Sagui. Olha, se você observar bem, qual é a vogal? Isso mesmo, a letra I, a vogalzinha I. Se aqui, né, a vogal que está tendo o sonzinho mais acentuado é o I, então o I é a vogal e o U vai ser a semivogal, certo? Acontece também isso na palavra iguana, iguana, certo? Ó, iguana, a gente não separa o U do A, a gente não separa o U do A, né? A gente fala iguana, a gente não fala iguana, certo? Então, iguana, a gente percebe que a vogalzinha aqui, o sonzinho demora mais, é o A. Então, quer dizer que o U é a semivogal, certo? Acontece a mesma coisa em frequente, quando. Dá pra gente perceber que na palavra quando, né, a vogal é o A e a semivogal é o U, né? Mesma coisa na palavra frequente, né? A vogal é o E, né, que é a que está demorando mais, e a semivogal o U, né? Vamos dar prosseguimento. É importante que a gente que tenhamos, né, como eu escrevi aqui, né, é importante que tenhamos ouvidos atentos ao modo como as palavras são pronunciadas. Né, como eu falo para vocês desde a aula passada, e eu vou continuar falando até que vocês possam ficar craques dentro desse assunto. Treinar os nossos ouvidinhos, né, vai nos ajudar a identificar melhor como essas palavras são escritas e como elas serão classificadas nas próximas aulas. Vamos ver mais algumas, né, em voz alta. A gente vai agora fazer só a leitura e a partir dessa leitura você vai tentar identificar como é que se separa essas sílabas. Uma sugestão que eu vou dar para você agora. Tenha um caderninho junto com você, um lápis e uma borracha. À medida que essas palavras vão sendo escritas, né, você pode até pausar o vídeo agora. Você pode até pausar esse vídeo e pode fazer a leitura dessas palavras sozinha. E aí você pode escutar a leitura da professora depois, né? Você vai observar se você fez a leitura corretamente. E você vai fazer o seguinte, né? É uma dica que eu posso te dar para você ir treinando. A partir da leitura, do modo como essas palavras são faladas, você vai fazer a separação das sílabas, certo? Faz a separação das sílabas dessas palavras de acordo com o modo como você escutou, tá bom? E aí, depois você pode apresentar, né, na aula ao vivo, você pode até perguntar, mostrar ao professor o treinozinho que você fez e a gente pode ver se você fez essa separação do modo correto e a gente pode treinar essas palavrinhas lá no quadro, né? Tá certo? Vamos combinar assim, então? Então, vamos lá para a leitura. Caixote, caixote, baú, baú, faixa, faixa, jaula, jaula, viagem, viagem, Uruguai, Uruguai, iguais, iguais, álcool, álcool, saudade, saudade, peixe, peixe, saguão, saguão, Venezuela, Venezuela,
Paraguai, Paraguai. Joelho, a gente até já viu essa palavra, joelho. Primeiro, primeiro. Faxineiro, faxineiro. Enfeite, enfeite. Lauda, lauda, certo? Então é isso, gente. A gente vai ficar com esse treinozinho dessas palavras, né? Eu espero que você possa ter feito um bom proveito dessa aula, que ela possa ter sido bastante clara para você, que você possa, né, ter compreendido bem o que a gente vem falando, né, desde a aula passada e que a gente ainda vai falar mais. E as atividades para essa aula de hoje você vai encontrar nas páginas 45, 46 e 47, que é a continuação do conteúdo que a gente começou na aula passada. Então, gente, se você sentir necessidade, dá uma lida novamente no conteúdo, ou você pode assistir novamente essa aula, ou você pode pesquisar em outras fontes, pode fazer a leitura de outros materiais, de jornais, de revistas, de história em quadrinho, de poesia, de letras de música, leitura de cartas, certo? De documentos, a leitura do seu paradidático que a gente está estudando, e por aí vai. Você fazer uma leitura em voz alta para que você possa ir treinando, exercitando a sua escuta, o seu ouvidinho, certo? Então é isso, né? Um bom desempenho, uma boa aprendizagem. Tchau.